Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar múltiplos, dando introdução ao capítulo 4, tá bom? Está na página 95 e 96. Bem ao lado de múltiplos tem divisores, mas eu resolvi trabalhar separados, de forma separadas, para não haver confusão. Múltiplos está diretamente relacionado com a multiplicação, inclusive para você encontrar um múltiplo, você tem que realizar uma multiplicação. Então, o múltiplo é um número obtido pela multiplicação de um número por outro número qualquer. Por exemplo, se eu quero os múltiplos, observem a forma que eu represento, vocês sempre vão representar da mesma forma, tá bom? Eu quero os múltiplos aqui, por exemplo, de 5. Você coloca o n de múltiplo, coloca o número que você quer, os múltiplos entre parênteses, e sempre representa o conjunto de múltiplos dentro das chaves, tá bom? O conjunto é sempre representado dentro de chaves. E como é que eu faço para obter os múltiplos de 5? Eu vou multiplicar o 5 por qualquer outro número natural. E quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, antemão, o menor múltiplo de qualquer número é o 0. Se o 0 é o menor múltiplo de qualquer número, significa que o 0 é comum entre todos os números. No caso, ele é múltiplo de qualquer número. Os múltiplos são infinitos, então geralmente as questões vão dar um limite para você de múltiplo. Ou seja, determine os múltiplos de 5, como eu coloquei aqui, menores do que 30. Múltiplos de 5 menores que 30. Então você vai procurar os números que multiplicados por 5, de 30, ou aliás, menor que 30, e somente, porque são infinitos. Se eu for ficar colocando os múltiplos de 5, eu não vou parar nunca. Vamos lá. Qual é o múltiplo de 5? 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E assim por diante, tá bom? Então, 0 é o menor múltiplo comum de qualquer número. 5 é o próximo. 10. E vai colocando 15, 20, 25 e assim por diante, infinitamente. Os múltiplos são infinitos. E como eu faço para saber, para confirmar se um número é múltiplo de outro? Eu simplesmente pego o valor, por exemplo, 25. Quero saber se 25 é múltiplo de 5 realmente. Então, eu vou pegar 25 e dividir por 5. Então, 25 para 5 eu já sei que é 5. Então, 5 vezes 5 dá 25, não sobra nada. Quando você fizer a divisão, e o resultado é exato, então significa que esse número é múltiplo. Se não der exato, não é múltiplo. Por exemplo, 140... 153 para 5. Quero saber se 153 é múltiplo de 5. Então, vou fazer a divisão. Como múltiplo está ligado à multiplicação, e multiplicação é o inverso da divisão, se eu quero saber se um número é múltiplo de outro, eu só preciso efetuar a operação inversa, que no caso é a divisão. 153 para 5, nós vamos ter 1 para 5 não é possível, 15. 15 para 5. 15 para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15 dá nada, 0. Vou descer o 3. 3 não é divisível para 5. Então aqui vai ser o nosso resto. Tá bom? Então, se obteve resto, significa que um número não é múltiplo. Então, 153 não é múltiplo de 5. Vocês vão aprender isso com mais facilidade quando nós chegarmos em divisibilidade, que vai ter umas regras específicas para você olhar para o número e saber se ele é divisível ou não, em algumas situações. Você não tem que efetuar a divisão toda vez. Então, recapitulando, se eu quiser
descobrir os múltiplos de algum número, eu vou multiplicar esses números pelos menores números naturais de início e vou multiplicando e vou obtendo esses múltiplos. Vou colocar aqui agora os múltiplos de 3. Vou fazer alguns múltiplos de 3 aqui. Múltiplos de 3. Simples nessa estrutura, tá bom? M de múltiplo, coloco parênteses e o número dentro. Abre chaves e começa. Primeiro múltiplo é o menor, que é o 0, porque 3 vezes 0 dá 0. Aí você continua, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. E lá vamos nós. 3, 6, 9, 12, 15. E assim por diante, eu vou fazer só até o 15. Sempre fecha a chave quando acabar o conjunto, tá bom? Quando acabar o conjunto, você fecha a chave. Agora eu vou observar aqui que depois que eu fiz os múltiplos de 3, né? Eu vou observar que entre 3 e 5 existem alguns múltiplos comuns. E quais são eles? Os múltiplos comuns serão os múltiplos que estão presentes tanto em um conjunto quanto no outro. Por exemplo, temos o 0. O 0 vai estar em todo o conjunto, tá bom? Então, o 0 é múltiplo comum entre 5 e 3. 3 não é, 6 não é, porque não tem aqui nos dois, 9 não é, 15. Então, até aqui nós temos 0 e 15, que é múltiplo comum entre 5 e 3. Se a gente desse continuidade, existiriam mais múltiplos comuns. Como eu fiz poucos aqui, então vão ser só esses dois. Para representar, eu vou colocar múltiplo entre 3 e 5 e vou colocar os comuns. Vou colocar os comuns. Quem são? 0 e 15. Nessa situação, existem mais, tá bom? Não são só 0 e 15. Nessa situação que eu representei, 0 e 15 são os múltiplos comuns, né, de 3 e 5. Ok. Partindo, por exemplo, acho que já ficou claro a ideia de múltiplo. Vamos fazer os exemplos agora. Primeiro exemplo. Encontre os múltiplos de 3 menores do que 15. Pronto, eu acabei fazendo aqui. Eu vou pegar os múltiplos de 3 e vou fazer até chegar num número, né, antes do 15, um múltiplo antes do 15. Múltiplos de 3. Deixa eu colocar o maior, vou botar 30 aqui. Ficar diferente daquele outro. Vamos lá, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 não. Por quê? Porque são menores do que 30. Então, 30 não está incluso. Finalizei, fecho e acabei a questão. Então, os múltiplos de 3 menores que 30 serão esses aqui. Do 0 até o 27. Pessoal, então, como eu disse no começo do vídeo, geralmente as questões de múltiplos vão vir com um limite, porque os múltiplos são infinitos. Então, se ela não der um limite, você nunca finalizaria aquela questão. Então, o limite aqui foi 30, ok? E a gente finalizou. Indique os 5 menores múltiplos de 6. Vamos lá. Segunda. São os múltiplos de 6, tá bom? Múltiplos de 6, prestem atenção na leitura. Múltiplos de 6. E eu quero apenas 5, tá bom? Eu quero apenas 5 múltiplos. E são os menores. Então, se são os menores, eu vou partir do 0. Então, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2 e assim por diante. Então, primeiro sempre vai ser o 0. Depois, 6 vezes 1, 6. 12. 18. 1, 2, 3, 4. E 24. Pronto. Eu só quero os 5 menores, então eu finalizei por aqui. Tenho 0, 6, 12, 18, 24. 1, 2, 3, 4, 5. Só quero os 5 menores. E acabou a questão, simples assim. Terceira questão.
Verifique se 4.263 é múltiplo de 3. Eu falei para vocês que multiplicação inversa divisão. Se eu quero saber se um número é múltiplo de outro, eu vou simplesmente efetuar a operação inversa. Ou seja, vou pegar um número maior e dividir pelo menor. Se a divisão for exata, ele é múltiplo. Se não, ele não é múltiplo. 4.263 para 3. Tá bom? 4 para 3 é 1. 1 vezes 3. 3 para 4, nada. Ou, aliás, 1. Que nada o quê? Nada é peixe. 4 menos 3, 1. Vou descer o 2. 12 para 3, 4. 4 vezes 3, 12. Agora sim, 12 para 12, nada. Vou descer o 6. 6 para 3. 6 para 3, 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, nada. Vou descer o 3 finalmente. Vou descer o 3. 3 para 3 vai ser 1. 1 vezes 3, 3. E vai sobrar nada aqui no final. Tá bom? Se o resto for zero, significa que são múltiplos. Ou seja, 4.263 é múltiplo de 3. Como eu já havia dito, eu acho, eu não lembro bem, eu fiz já a terceira vez que eu estou tentando gravar o vídeo, então eu posso ter dito ou não, então eu vou repetir. Se um número é divisível por outro, ele é múltiplo, e mais à frente vocês vão ter algumas regrinhas que vão ajudar você a identificar se um número é múltiplo ou não, ou se ele é divisível ou não, apenas olhando esse número, sem ter que efetuar a operação, tá bom? Vou apagar, então ele é múltiplo porque teve o resto zero. Vamos ao quarto e último exemplo. No quarto exemplo, nós temos quantos múltiplos comuns de 2 e 3 existem entre 0 e 12. Então, eu quero um múltiplo de 2 e 3 que são comuns, né, entre o 0 e o 12. Como é que eu vou fazer isso? Agora, vocês vão aprender outro método mais à frente. Agora, vocês vão simplesmente fazer todos os múltiplos de 2 menores que 12, aliás, entre 0 e 12, e todos os múltiplos de 3 entre 0 e 12 também. Vamos iniciar pelo 2. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Até 12 eu não vou passar disso, não é necessário. Agora os múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Ei, que viagem é essa? Vamos lá, começando do 0. 0, 3, 6, 9, 12 e só é até 12, então eu não preciso passar disso, não é necessário. Só que a questão quer saber quais são os múltiplos comuns entre esses dois números. Já represento, né, múltiplos de 2 e 3. Eu vou olhar para os dois conjuntos e vou marcar. Esse é comum, porque tem nos dois conjuntos. Esse é comum, porque também tem nos dois conjuntos. E esse é comum, porque também tem nos dois conjuntos. Então, nós temos 0, 6, 12. Então, 0, 6 e 12 são comuns a 2 e 3, né? São múltiplos comuns, porque eles estão presentes tanto nos múltiplos de 2 quanto nos múltiplos de 3 simultaneamente. Então, por hoje é só. Essa é a aula sobre múltiplos. Eu vou deixar uma atividade na descrição, tá bom? Hoje deveria ser aula de desenho, mas como eu tinha esse vídeo atrasado, eu resolvi fazer ele primeiro. Depois eu faço a de desenho, que o conteúdo é menor, dá pra gente perder um pouco ainda dessas aulas. É um conteúdo muito pequeno para um ano muito longo, digamos assim.
Então, não esqueçam de verificar a descrição do vídeo, vai ter lá o link da atividade somente sobre múltiplos, tá bom? Por enquanto não vai ter atividade no livro, eu vou passar depois que eu explicar divisores. E é isso o vídeo de hoje, até a próxima aula.